Olá, bem-vindos à segunda jornada SP Flor Forma em Forma de 2021, que é um ano que a gente está vivendo muitos desafios, né? E é por isso que a nossa proposta, né, nessa segunda jornada da SP Flor é realmente trazer, né, através dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, um olhar, né, diferente sobre esses novos desafios, quais perspectivas que a gente enxerga na terapia floral, como terapeutas, e soluções, né? E baseado nisso, nós três, a Berenice de Lara, a Daniela Coutinho e eu, Márcia Carraro, nós estamos aqui trazendo para vocês a nossa mesa do autocuidado, para a gente parar e olhar um pouquinho, né, para nós, terapeutas, como que a gente tem se cuidado, se a gente tem se cuidado, e não só nos atendimentos presenciais, né, como que a gente tem cuidado da nossa vibração nos atendimentos presenciais, mas nos atendimentos online também, e os cuidados que a gente deve ter com a nossa exposição nas mídias sociais e com a nossa família. Então, a gente começa essa mesa apresentando um pouquinho sobre esse autocuidado. Me chamo Márcia Carraro, eu sou formada em administração, atuo como terapeuta floral e aromaterapeuta, e sou aluna e associada da SP Flor. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que a gente pode trazer para nós, terapeutas, de autocuidado, né? E quando esse tema surgiu, assim, sobre o cuidado com a exposição nas mídias e com a família, né? Quando esse tema surgiu, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, foi aquela fotinha 3x4 que a gente tirava, né? E por que veio essa imagem dessa foto? Porque eu associei imediatamente ao cuidado que a gente tinha com as nossas informações pessoais, né? Com as nossas informações, os dados, né? Nossos números de documento, enfim, a nossa própria foto, porque aquela fotinha que a gente tirava, ou as outras fotos maiores, né? A gente não disponibilizava para qualquer pessoa, para qualquer situação, né? Então, isso me veio muito forte, porque hoje, como será que está o nosso cuidado, né? Com as nossas informações pessoais, com a nossa intimidade, com os nossos documentos, enfim. Porque antes, a gente cuidava para quem a gente entregava essas informações, né? Para quem, como. E hoje, com o advento da tecnologia, né, da internet, das mídias sociais, tudo isso, a gente ganhou muitos benefícios, né? A gente tem a facilidade de acesso às informações, o próprio trabalho remoto, a gente diminuiu um pouquinho a saudade, né, da distância, que a gente consegue fazer videochamada, os próprios atendimentos online, né, que superaram barreiras de distância, né? Então, a gente, sim, tem muitos benefícios, né, com o uso da internet, das mídias, desse mundo virtual todo, né? Mas aqui, a reflexão é quanto e como nós estamos disponibilizando as nossas informações, né? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que você tem colocado nas suas mídias sociais, né? O que você tem acessado, né? Quais informações pessoais você tem disponibilizado? Pois é. Então, o nosso intuito aqui não é julgar a internet, os benefícios que ela traz, as mídias, enfim, pelo contrário, né? É trazer uma reflexão quanto ao uso consciente e seguro desses benefícios todos, né? Então, hoje, nós vemos a nossa vida como um livro aberto, né? Porque é assim que acontece quando a gente insere muita informação sobre as nossas vidas nesse mundo virtual,
né? Então, esse avanço constante do uso das redes sociais, por exemplo, né? O qual nós mesmos, terapeutas, tivemos que aderir, né? O quanto isso pode estar colocando em risco as nossas vidas, né? A nossa segurança e a segurança da nossa família. Então, por isso, hoje, a gente está aqui para compartilhar algumas orientações sugeridas por especialistas em segurança digital, né? Porque não deixa de ser um autocuidado. Eu estou cuidando da minha imagem, dos meus dados, né? Das minhas informações. Então, eu fui buscar algumas dicas que alguns especialistas em segurança digital dão para a gente conseguir diminuir o risco, porque o risco sempre vai existir, né? Mas a gente conseguindo diminuir já está de bom grado, né? Então, uma delas é que a gente evite fazer exatamente muitas postagens de fotos que revelam a nossa intimidade, né? Não só a nossa intimidade, como a da nossa família. Então, fotos sobre a nossa rotina, né? A escola que os nossos filhos estudam, os horários que eles entram, os horários que eles saem da escola, os lugares que você está naquele momento, sabe? Quando eu estou eu vou num restaurante e posto que eu estou no restaurante naquele momento. Por quê, né? O intuito aqui não é pedir para você, para nós, né, pararmos de postar, não é isso, mas é o que postar, como postar e quando postar, né? Então, a intenção é para que a gente olhe para o que a gente posta, né? Porque essas informações todas podem virar um risco à nossa segurança e da nossa família aos olhos de pessoas mal intencionadas que estão por aí, né? Na internet, então, nem se fale. E então, se possível, quando você for postar, né, quando a gente for postar alguma coisa nas mídias sociais, por exemplo, né, que a gente vê muito, que a gente posta das viagens, né, então, às vezes, o que acontece? Eu posto quando eu estou indo viajar e para onde eu estou indo viajar. Então, se essa informação cai na mão de alguém mal intencionado, o que pode acontecer? Essa pessoa sabe que você não está em casa e pode sim programar um assalto na sua casa, né? Enfim, um roubo. E então a dica é para que, se você for postar, poste quando você retornar da viagem, né? Aí você posta o lugar que você foi. Uma coisa também muito importante é que você cuide muito, muito, muito também da exposição dos filhos, da família, né? Porque tudo que indica a rotina da sua família, de você, da sua família, da sua casa, pode ser um risco, sim, à sua segurança. Então, cuide muito do que você posta sobre a sua intimidade, sobre a rotina da sua casa, da sua família. E de tempos em tempos também, faça uma limpa se você tem mídias sociais, né, redes sociais, faça uma limpa na sua lista de seguidores e só deixe lá as pessoas que você tem algum conhecimento, não deixe ninguém que seja totalmente desconhecido. E, da mesma maneira, também não aceite as solicitações de amizade de pessoas que são totalmente desconhecidas. Outra coisa também que é bem importante é a gente ter cautela quando for clicar ou preencher questionário que peçam informações demais. Então, sempre fique com um pé atrás quando tiver algum tipo de situação como essa, tá? Outra coisa também é você cuidar com a função GPS do seu celular. A gente tem que deixar desativado, porque é um recurso que muitos mal intencionados usam para saber onde você está, né? Então, não custa, né? Melhor prevenir e desligar a função GPS. A gente também tem que tomar cuidado com os grupos de WhatsApp que a gente entra, né? Com as nossas, com hackers que entram nas nossas palestras ao vivo, né? Que pode acontecer, né? Clonagem de WhatsApp, enfim. Então a gente tem que sempre estar atento a todas essas questões que envolvem o risco, né? Da nossa segurança e da nossa família, tá?
Então, além de tudo isso, né, que não deixa de ser um autocuidado, né, um cuidado físico nosso, da nossa integridade, da nossa casa, da nossa intimidade, da nossa segurança e da nossa família, a gente também, nós terapeutas, com esse universo online, dos atendimentos, das terapias online, a gente tem que olhar um pouquinho para a nossa proteção também, porque não é só a proteção do atendimento presencial, como minhas amigas a Berenice de Lara e a Daniela Coutinho vão falar a seguir, mas também o cuidado no atendimento online, né? E eu trabalho 100% online, os atendimentos são todos online. E o que eu faço, né? O que eu poderia compartilhar com vocês que eu faço para me proteger, né? Proteger a minha energia, a vibração com os atendimentos online, porque acontece, né? A gente acessa o campo do cliente e mesmo que seja online. Então, eu gosto de uns minutinhos antes do atendimento, me dar uma pausa, respirar, ancorar os meus protetores, né? Pedir proteção espiritual. Às vezes mentalizo alguma prece, às vezes só peço a proteção. Desculpa. Gosto também de usar o spray, né? Eu gosto muito dos florais de Minas, esse aqui até ele já tem bastante tempinho já comigo, ele chama vibrações terapêuticas, e eu gosto de aspergir no ambiente antes de fazer os atendimentos, né? Mas assim, a minha dica principal, além de todos esses rituais que cada um tem o seu, é não entrar emocionalmente na vibração do cliente que você está atendendo, né? Então, a gente tem que separar, a gente tem que fazer o nosso papel de bom ouvinte e não entrar na sintonia, né, daquela vibração, né? Porque às vezes a pessoa está realmente precisando de algum apoio, né? Está energeticamente com a energia baixa, e a gente acaba conectando. Para não conectar, emocional em dia. O emocional estando bem, tudo funciona bem. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Olá, eu sou Berenice de Lara, sou pesquisadora de essências de cristais, sou psicóloga e tenho uma especialização em terapia floral pelo IBE com a UERJ. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância do autocuidado dentro dos ambientes onde a gente circula, nossa casa, o escritório, a clínica, enfim. Essa importância que existe em você fazer com que as paredes do ambiente, os móveis do ambiente estejam também limpos de energias densas, estejam mais harmonizados, porque a gente cuida do nosso corpo, cuida do nosso espírito, precisamos cuidar também da nossa casa, não é? A nossa casa, que é o nosso porto seguro. Eu acho muito interessante, eu não sou de uma família judia, porém, eu acho muito interessante a cultura judaica quando eles utilizam o mezuzá, que é um símbolo que fica afixado na porta da entrada da casa, e quando eles saem, eles reverenciam, né? Passam a mão, reverenciam, e saem para o mundo. Isto para quê? Para se lembrarem que eles precisam estar defendidos no mundo lá fora, protegidos. Quando voltam para casa, fazem o mesmo procedimento para deixar as armaduras de lado, para entrarem, então, num espaço sagrado onde você pode estar à vontade. Acho isso maravilhoso. De um modo geral, na nossa cultura, nós não temos esses pequenos rituais, mas nós podemos ter outros, não é verdade? E essa prática, pelo menos de mentalizar, agora eu estou entrando no meu espaço privado, pessoal, familiar, ou de trabalho, não é? Que a gente faça, de alguma forma, uma conexão com energias melhores, mais sutis, né, que nos harmonizem. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, dentro do sistema Florais de Lara Dharma, que é esse que eu venho pesquisando, sintonizando há
30 anos, é uma possibilidade de você utilizar um spray harmonizador. Esse spray, limpeza energética e proteção, você pode borrifar, não é? Pelo ambiente, na sua aura, e aí ele tem o quê? Essências de cristais que são próprios para fazer essa limpeza energética. Então, turmalina negra, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? É uma das pedras das quais a gente faz a essência para estar também nessa fórmula de limpeza energética e proteção. Não é? Temos muitas, ao mesmo tempo, que é uma fórmula composta, não é? Com obsidiana, ametista e outras. E aí, esse spray ele é bastante fácil, não é? Você pode levar para qualquer ambiente, né? É fácil de carregar, porque quando a gente pensa em utilizar os cristais, você já vai ter que ter mais pedras, mais volume, não é verdade? No entanto, você pode fazer um arranjo na porta de entrada da sua casa, ou assim, junto ali, numa varanda, ou mesmo na parte interna, já na entrada da casa, onde você coloque, por exemplo, uma turmalina negra, junto com um quartzo cristal, e até um quartzo rosa. Deixa eu pegar aqui, não é? Um quartzo rosa. A junção dessas três pedras ela é bastante interessante como um foco energético. Por quê? A turmalina negra ela vai fazer a limpeza, não é? Ela vai se encarregar de lidar com essas energias que você trouxe da rua, que são pesadas muitas vezes, e às vezes o ambiente em casa já está meio conturbado, então a turmalina negra vai estar ali fazendo essa limpeza constante. O quartzo cristal, ele vai iluminar. Se um trabalha na limpeza, o outro trabalha na iluminação. Então, iluminar o quê? As nossas escolhas, as nossas posturas, a maneira como nos comunicamos dentro de casa, não é? Aquilo que você quer clarear para enxergar melhor, para que a sua vida flua melhor. E aí, quando você coloca junto o quartzo rosa, e eu acho muito interessante a junção dessas três pedras, não é? No ambiente ao mesmo tempo, porque o quartzo rosa vai fazer uma conexão amorosa. Ele é acolhimento, porque o quartzo rosa, por excelência, ele faz o acolhimento. Não é? A pessoa que utiliza a essência de quartzo rosa, ela vai se sentir harmonizada, integrada, não é? Ela vai se sentir bem onde ela está. Então, eu gosto de ter esse arranjo de três pedras, assim, numa entrada da casa. Essa é uma possibilidade de você também estar cuidando do seu ambiente. A outra pedra que acho que todo mundo ama a ametista, né? Uma ametista, ela vai elevar o padrão vibracional da casa, dos ambientes, não é? E das pessoas que circulam por ali. Por quê? Gente, tem até literatura a respeito disso. As paredes elas vão ficando impregnadas da frequência dos seus habitantes, das pessoas que circulam por aquele ambiente, não é? Então, é muito bom que você, de tempos em tempos, faça o quê? Pega, por exemplo, a essência, fórmula de limpeza energética e proteção que nós temos no sistema, né, Florais de Lara, e você dilui umas gotinhas numa água em que você vai fazer uma limpeza das paredes. Não é? Isso é muito importante, porque as paredes elas ficam ressoando aquelas discussões, elas ficam reverberando também as coisas boas que você vive ali. As boas a gente quer, e aí a limpeza energética não vai prejudicar as boas vibrações que estão imantadas ali na parede. Claro,
Mas aquelas que não são harmonizadoras, ela dissolve, não é? Então, é uma coisa boa de você fazer, pelo menos uma vez por mês, dar uma limpeza nas paredes com gotinhas da fórmula de limpeza energética e proteção, não é? Num dia de uma faxina mais bem feita, não é? Também cuidar não só da parte física, né? Mas da parte energética da casa, porque é muito importante. Às vezes a gente muda para uma casa que a gente não sabe como que era o ambiente ali com os moradores anteriores. Então, é bom você fazer isso também, não é? Você pode também juntar gotinhas, apesar que na nossa fórmula de limpeza energética e proteção, essas essências florais já são parte da composição, como essência de Guiné, de espada de São Jorge, comigo ninguém pode, já vai estar ali. A ruda, não é? Também está junto na nossa fórmula de essências de cristais, porque todos os nossos florais são feitos, são preparados já com o ancoramento do quartzo cristal junto ou alguma outra pedra que faça uma boa sinergia com aquela flor, né? Então, isso também é uma prática que você pode fazer regularmente, que vai ser muito bom para o seu ambiente. Uma outra coisa que eu sugiro é, de acordo com cada ambiente, vamos supor que você goste de trabalhar com o conceito de Feng Shui ou Feng Shui, né? Então, você pode harmonizar o ambiente com cristais. Por exemplo, no quarto de dormir, coloque uma ametista ou um quartzo rosa. Num ambiente que você tenha um escritório dentro da casa ou no seu escritório mesmo, pense em colocar sempre uma turmalina negra, mas junto um pedaço de jade, não é? Porque o jade ele vai fazer com que você desenrole as coisas com maior rapidez, o trabalho que tem para ser feito, ele pode ser feito mais rapidamente. Então, são energias boas que vão estar no seu ambiente, não é? Se você é uma pessoa que tem o hábito de adiar o trabalho que você vai fazer, fica procrastinando, o que você pode colocar? Pode colocar umas gotinhas de essência de fluorita, de coral, não é? Você pode usar, por exemplo, um vaporizador, não é? Ou se você usa um aromatizador para assim que vai esquentando com a vela ou mesmo elétrico, né? Você põe umas gotinhas de fluorita e de coral para que você, naquela hora em que você está trabalhando ali, você tenha essa capacidade de resolver mais rapidamente aquilo que você tem que fazer, em vez de ficar adiando. Então, tem muitas formas de você harmonizar a sua vida utilizando as essências de cristais no seu ambiente de trabalho, na casa, não é? E, claro, na sua aura, porque isso vai te trazer um bem-estar, o benefício de você estar realmente sintonizada com aquela frequência que você deseja, né? Então, eu penso que estas dicas podem auxiliar você a harmonizar todas as suas atividades, né? Seja no seu trabalho, seja em casa, de maneira que você sinta maior bem-estar, que você eleve seu padrão de consciência, esteja mais sintonizado com aquilo que este novo tempo requer de nós. Nós temos uma aceleração desse tempo que está acontecendo e esse chamado para a evolução está pressionando, de verdade, eu vejo assim, está nos pressionando a fazermos as coisas de uma forma melhor e mais rápida. E com isso, eu acredito que você vai poder contar muito, para isso você vai poder contar muito com as essências de cristais e com os cristais também, não é verdade? Porque é uma possibilidade também, não é? No ambiente, como eu disse. E se não quiser utilizar as pedras, estão aí as gotinhas, né, das essências que vão poder auxiliar nesse processo.
Eu espero que vocês aproveitem as dicas e estejam sempre em paz no ambiente em que vocês estiverem. Muito obrigada. Oi, eu sou Daniela Coutinho, sou bióloga e terapeuta floral e integrativa, sou sintonizadora e produtora dos florais Luz da Cura e professora e mentora também desse sistema. E também desenvolvedora da terapia Luz da Cura. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz e grata por fazer parte dessa mesa de um assunto tão importante para nós terapeutas e com pessoas tão queridas, a Márcia e a Berenice. Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês a primeira necessidade de um terapeuta, na minha visão. A gente precisa se olhar, se perceber, cuidar da saúde física. Então, assim, nesse momento de pandemia, quais são as atividades possíveis de serem feitas? Quais são as atividades que vocês gostam mais? Mas a gente não pode deixar de praticar alguma atividade física, porque ela é imprescindível para o nosso metabolismo. Como anda a nossa alimentação? Né? É uma alimentação regrada? É uma alimentação natural? Como é que anda a nossa alimentação? A nossa parte mental, como é que anda a nossa ansiedade frente a essa situação toda? O nosso emocional, como é que andam as nossas emoções frente a tudo isso? E a questão da saúde espiritual, que ela também é super importante, né? Como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está a conexão com o que é divino para você? Como é que anda a sua proteção espiritual? Que ela é super importante, né? Em todos os momentos, nesse mais ainda. Por quê? Porque quando a gente baixa a nossa frequência por preocupações, a gente fica muito alinhado com frequências baixas. Então, a gente tem que se proteger, a gente tem que se manter sempre o máximo possível com a nossa vibração elevada e se proteger espiritualmente, para o nosso próprio bem-estar e para a gente poder ser luz, um curador na vida das pessoas e dos nossos clientes. É sempre bom, gente, em relação à saúde mental e à saúde emocional, a gente está sempre passando por atendimentos terapêuticos para nos curar, nos reequilibrar, nos harmonizar, onde um outro olhar de um outro terapeuta pode perceber aspectos, questões, crenças limitantes, padrões de comportamento que a gente tem, que a gente não tenha percebido, né? E isso facilita muito a nossa caminhada e a nossa evolução. Uma outra dica que eu trago para mim e eu acho super importante para os nossos direcionamentos na vida da gente, para a gente não ficar correndo atrás do rabo, né? Para a gente não se perder no nosso caminho, a gente sempre está percebendo sinais que sempre se apresentam, né? A gente acreditar e perceber, né, os sinais. Ouvir a nossa intuição, que a todo momento está nos alertando sobre que caminho seguir, sobre não ir em determinados lugares, e quando a gente ouve a nossa intuição, depois a gente percebe o porquê, né? A nossa intuição é um facilitador na vida da gente, porque se a gente segue, ela só encaminha a gente para o melhor. E sentirmos sempre as sensações orgânicas que vêm da nossa percepção, né? Porque quando a gente fala de uma pessoa, quando a gente fala de um lugar, quando alguém conta alguma coisa para a gente, o nosso corpo, o nosso campus já sente aquela sensação. Então, também se direcionar para isso. Para os nossos caminhos ficarem retos, para ficarem curtos, para a gente não ficar dando voltas desnecessárias, né? Uma outra dica que é super importante, principalmente para a saúde mental atualmente, é a questão da gente sempre buscar e identificar o que nos reenergiza, o que nos repotencializa, o que nos recarrega, o que nos traz aquele bem genuíno, nosso bem-estar, aquela alegria genuína de novo. Eu, por exemplo, o que me reenergiza é a água. Então, muito mar, mas principalmente água doce. Então, sempre que eu sinto que eu estou emocionalmente, que eu estou precisando me recarregar, me repotencializar, eu vou para a água salgada e principalmente para as cachoeiras, para os rios.
E eu fico 4, 5 dias e saio de lá muito bem. Então, cada um procure aonde você se recarrega, né? Aonde recarrega suas energias. Nos atendimentos, é sempre importante não se envolver emocionalmente. A Marcinha já trouxe isso, mas eu acho super importante dizer de novo, para a gente não se envolver emocionalmente com as questões do cliente, porque nós estamos ali para ajudá-lo. Se a gente se envolve, a gente fica na mesma frequência, ficando difícil o atendimento. Então, o que eu faço? O que eu desenvolvi? Eu assopro, eu afasto a energia do cliente assoprando e devolvo a energia para ele, para mim não me envolver com aquela energia, e dá certo. Então, assim, testem, se para vocês derem certo, utilizem. Cada um de nós, com o tempo, vai tendo as suas próprias práticas, vai desenvolvendo as suas próprias práticas. E é importante também, gente, nesse quesito ainda dos campos, a gente não entrar no campo do cliente, simplesmente perceber o campo do cliente para saber o estado em que ele se encontra, mas não entrar no campo dele. Porque muitas vezes ele se encontra no emaranhado de campos, de situações e de frequências e de tantas coisas que se a gente entra nesse campo, a gente também não consegue ajudar. Então, simplesmente perceber o campo, e cada um também, nesse sentido, desenvolve a sua forma. A forma que eu encontrei para sentir o campo eu sinto com as mãos o campo do cliente. Então, eu nem acesso, não entro no campo dele, nem deixo ele entrar no meu, mas eu toco o campo dele com as mãos, e aí eu consigo sentir como ele está. Cada um acha a sua melhor maneira, né? Uma outra coisa que eu acho imprescindível, gente, é a gente ter práticas de limpeza energética antes e após o atendimento, para garantir que a gente entre limpo de energias negativas no atendimento. Então, por exemplo, o caminho que a gente faz para chegar num local, num espaço de atendimento, ou mesmo se a gente vai atender em casa, né? De repente teve alguma discussão, teve alguma questão em casa. Então, assim, a gente se limpar antes do atendimento e depois do atendimento, para a gente garantir que a gente não ficou com nada, né, desse cliente. Qual é a prática que eu uso? De novo, a água. A água, para mim, ela é uma fonte de muitas coisas, né? Tanto para me recarregar como para me limpar. Então, o que eu faço? Eu abro uma torneira, ponho água na minha mão, peço para aquela água me limpar. Então, eu passo primeiro aqui na têmpora, peço para ela limpar esse campo que já ajuda, né, na limpeza de energia negativa. Depois na nuca, depois no umbigo, né, que a nuca e o umbigo são entradas de energia negativa. Então, eu ponho água na mão, coloco nesses lugares e peço a limpeza. E depois que eu peço a limpeza, eu coloco a mão, o pulso esquerdo na água, de novo, pedindo para que tudo aquilo que tenha ficado ali na minha mão, naquela água, saia do meu campo através da água. Então, é uma prática que, para mim, é muito funcional, dá muito certo. De novo, testem, e se for boa para vocês, pratiquem. Diariamente, eu pratico algumas práticas, são muito simples para o meu próprio bem-estar, né? Algumas delas são, essa prática que eu acabei de falar para vocês, além dos atendimentos, eu faço ela diariamente. Eu fico no sol também, todo dia, e quando sai o sol, eu vou lá para fora e respiro aquele ar do sol, e fico de frente, de costas, de todos os lados, e eu sinto que ele me auxilia a queimar qualquer energia negativa que tenha no meu entorno. Uma outra prática que eu uso também é abraçar árvores. Aqui, para quem mora em cidades grandes e a gente não tem a possibilidade de estar sempre em contato com a natureza, é um respiro, digamos assim. Então, sempre que eu vou numa praça e alguma árvore me chama atenção, eu vou lá e abraço. O que eu sinto que ela me limpa energeticamente, ela limpa meu campo, limpa minha aura, é uma limpeza profunda, e ela me traz uma energia muito boa.
Então, é uma outra forma da gente estar bem, principalmente nesse momento de pandemia, né? É como se fosse um socorro, né? Abraçar as árvores. Uma outra questão, gente, que é uma dica também valiosa, é assim, sempre que a gente vai fazer atendimentos presenciais, é ir conhecer o local, né, onde a gente vai prestar esse serviço. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que o nosso campo, a nossa aura e a nossa energia não é incompatível com o lugar. Então, vai ser um atendimento com interferências, vai ser um atendimento que não vai ser tão bom quanto se a gente for num lugar onde a gente sinta conforto, né? Acolhimento quando a gente chega, energético. Uma outra dica é usar os sprays terapêuticos para ambientes. Eles são maravilhosos, principalmente nesse momento de sindemia. Por quê? Porque ele tem duas formas de atuação que eu acho assim, preciosas. Uma delas é estabilizar as pessoas em choque. Então, assim, sprays estabilizadores que a gente possa usar para estabilização, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão se desfazendo de relacionamentos, muitas mortes. Então, assim, ele é valioso para famílias onde acontecem essa situação, né? Então, ele é maravilhoso. Ou para reverberar campos de consciência positivos nos ambientes, para trazer bem-estar, reequilíbrio, harmonia, tanto para a nossa casa, para o ambiente de trabalho, para os nossos animais, para as nossas flores. Então, assim, ele, como campos de consciência, ele reverbera em todos os seres que estejam naquele ambiente. Eu desenvolvi dentro dos Florais Luz da Cura, dentro desse sistema, um spray específico para autocuidado, onde eu usei as essências da flor do manjericão, a flor do trevo, a russélia e o hibisco colibri. A flor do manjericão, em especial, ela nos limpa, né, de emoções negativas. Então, ela trabalha muito o chakra cardíaco e forma um halo de proteção entre nós e entre a pessoa e o externo, né? Então, a pessoa fica meio que blindada em relação às interferências externas. A flor do trevo roxa é uma flor que o campo de consciência dela é de muita cura, ele é resplandecedor, ele é um campo de consciência que traz uma orientação para a gente se direcionar para o nosso melhor sempre. Então, para o terapeuta sempre estar alinhado com o que ele vai fazer, né? Para ele saber como ele agir. É uma flor que é um campo de consciência que traz muito direcionamento. A russélia tem um campo de consciência muito bacana para nós, que ela não deixa o campo de ninguém, o campo externo, entrar no nosso campo. Então, a gente fica sempre protegido. E o hibisco colibri, ele é fantástico, porque ele equilibra todos os chakras. Então, a gente está bem potencializado, não deixando que nada entre no nosso campo, se direcionando para o nosso melhor, libertando essas emoções negativas e com esse halo de proteção em relação ao externo. Dentro da questão também, gente, dos direcionamentos para a alma, eu tenho na terapia Luz da Cura uma prática específica para nos direcionar na nossa vida. Então, assim, é a partir do timo que conecta a nossa alma, e a partir daí a gente vai sentindo as sensações para o nosso direcionamento. Então, eu convido-os agora para a gente praticar esse exercício, que é um exercício muito simples e muito funcional, para a gente rapidamente ter opções assertivas, para a gente caminhar na vida de forma assertiva. Então, como é esse exercício? Tocar a região do timo, inspirar e soltar 3 vezes. Pensar numa determinada situação em que você tenha dúvida e sentir, perceber a sensação que vem. Sentir como se você estivesse naquela situação e perceber a sensação que vem.
Depois, se sentir numa outra situação em que você tenha dúvida entre dois caminhos. Então, a gente pensou na situação A, vamos pensar na situação B. Se sentir vivenciando aquela situação. E perceber que sensação que vem. Na situação onde a gente sente uma situação agradável, gostosa, é a alma nos comunicando que sim. Quando a gente sente uma situação ruim, desagradável, é a alma nos comunicando que é não. Então, gente, esse exercício ele é muito prático e funcional para a gente. É um exercício rápido, que em situações em que a gente precisa se direcionar, eu tenho duas opções para o que eu faço. Faz esse exercício e sente o que a alma manda mensagem de agradável e o que não. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero ter colaborado com todas as dicas e questões que eu apresentei. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com luz e fiquem com Deus.